Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3 e já. Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Meus amados irmãos, nós temos lido um texto conhecidíssimo da Bíblia. Abraão é um dos personagens mais emblemáticos de toda a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento se faz alusão a esse grande patriarca chamado Abraão. A sua história começa no capítulo 11 do livro do Gênesis e vai até o capítulo de número 25. Interessante que Abraão é chamado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 11, como o pai de todos os que creem. Então nós podemos tirar exemplos da vida de Abraão. Se nós cremos em Deus, se nós temos fé em Deus, se nós temos fé na palavra de Deus, e há uma promessa de Deus sobre a vida de nós, como há uma promessa de Deus específica e também geral sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite, nós podemos extrair da vida de Abraão lições preciosas para a concretização dessas promessas. Quantos estão aqui nesta noite que creem em alguma coisa de Deus? Levante a sua mão, eu quero ver. Há algo de Deus para nós aqui nessa noite. Repousada sobre a vida de Abraão uma grande promessa. E todos nós sabemos qual era essa promessa: que ele seria pai de uma grande nação. Mas o tempo vai passando desde a sua chamada com 75 anos de idade, e nada acontece. Mas hora ou outra Deus sempre se apresenta a Abraão e renova o pacto com Abraão, assim como ele se apresenta para nós aqui nessa noite mais uma vez. E o Espírito Santo está perguntando no meu coração, no teu coração: há por acaso alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Mas existe alguma coisa importante, irmãos, que nós devemos observar aqui nessa noite, que é justamente a mensagem que eu quero ministrar. Do tempo da promessa até a concretização de uma promessa, existe um lapso de tempo, existe uma trajetória, existe um percurso a ser corrido. E no meio desse percurso existem atitudes que nós temos que ter para que o nosso Deus concretize a sua promessa nas nossas vidas. E eu quero pregar aqui nessa noite sobre atitudes que nós devemos ter para que nós possamos conquistar a promessa de Deus para a nossa vida. Extraída do capítulo 18 do livro de Gênesis, o texto começa dizendo que Abraão estava assentado à porta da tenda no maior calor do dia, lá onde ele tinha estabelecido a sua residência nos Carvalhais de Manre. Vocês imaginem comigo um homem de 99 anos de idade. Abraão tinha nessa ocasião, irmão Adonias, 99 anos, e estava assentado à porta da sua casa, à porta da sua tenda, no maior calor do dia, possivelmente ao meio-dia. No Oriente, ao meio-dia, mais de 50 graus, mais de 60 graus. E aqui eu observo a primeira atitude de Abraão, que nós devemos observar nessa noite, para a conquista da promessa de Deus na nossa vida. Preparado para um novo encontro com o dono da promessa. Eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite que você tem que estar preparado
Estar vigilante à porta da tenda significa estar de guardião da tua casa, do teu coração, da tua vida, para que nada de mal adentre na tua casa e faça com que você perca a promessa de Deus para a tua vida e para a tua casa. Mas eu acho interessante, e começo a conjecturar aqui no texto, o que será que passava pela mente de Abraão? E quando eu começo a lembrar da história de Abraão, irmãos, porque aqui justamente nesse texto havia passado 24 anos desde o capítulo 12 de Gênesis. E quando eu comecei a pensar aquilo que possivelmente Abraão conjecturava, é justamente o que passa na nossa mente muitas vezes, quando Deus nos faz uma promessa. É possível que Abraão tenha se lembrado, quando Deus aparece para ele lá no capítulo 12 e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou mostrar para você. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, você será uma bênção. Eu serei contigo, Abraão, obedeça a minha palavra. E Abraão começa a se lembrar agora disso. Mas o tempo passa e nada acontece. Não é assim que acontece conosco às vezes. Mas Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo. Mas já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 32 anos. E nós queremos desistir muitas vezes, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você esteja preparado para um novo encontro com Ele. Para Abraão tinha se passado 24 anos, mas ele estava vigilante no maior calor do dia, estava preparado à porta da tenda. Deus quer que você esteja preparado à porta da tua tenda, para que nada roube os teus sonhos, para que nada roube os teus projetos, para que nós queremos estar preparados para um novo encontro aqui nessa noite, porque a qualquer momento o Senhor pode se apresentar a você. Abraão, quem sabe, se lembra que descera ao Egito sem a permissão e sem ter pedido a Deus, e quase ele põe tudo a perder da promessa. Se você ler o capítulo 12 lá no final, você verá que Abraão não um homem de oração. Alguém diz que a vida de Abraão foi marcada por tendas e altares. Tendas porque andava na direção de Deus, vai para cá, vai para lá. Altares porque onde ele estava levantava um altar de adoração a Deus. Mas ele desce ao Egito e não pede permissão a Deus. Você não encontra ele pedindo permissão a Deus, e quase foi tudo a perder da maior promessa que Deus tinha feito na vida dele. A sua esposa chega a ser levada para o palácio de Faraó. Se Deus não intervém, tudo estaria perdido. Mas havia uma promessa maior de Deus na vida de Abraão. Eu quero dizer aqui nessa noite que o Senhor está intervindo na tua vida, para que Ele possa cumprir na tua vida a promessa que Ele mesmo fez. Decisões erradas que tomamos, maus conselhos que seguimos, conflitos na família, porque Deus salva, eles sobem do Egito. No capítulo 13, a intriga dos pastores de Ló e de Abraão, a família tem que se separar. Eu ouvi alguém dizendo com muita propriedade, e eu dei razão para esse pregador: Ló foi insensato. Ló não buscou a Deus, porque se ele tivesse buscado a Deus, ele falaria para Abraão: Abraão, o Senhor é meu tio, e eu sei que existe uma promessa na tua vida, que aqueles que estivessem ao seu lado seriam abençoados. E se eu estou abençoado é por causa da tua bênção, Abraão, meu tio. Porque às vezes Deus nos abençoa por causa da bênção na vida de outras pessoas.
dos 4 reis contra 5. Por causa da decisão de Ló, ele é tomado e levado cativo. Aí vai o tio socorrê-lo. Abraão aqui, irmãos, com 75 anos, mais ou menos ele tinha na época ainda. Olha o vigor de Abraão. Ele toma 318 homens nascidos na sua casa, valentes, e vai e resgata Ló e todos os seus bens. E o tempo vai passando, eu imagino tudo isso passando na mente de Abraão. Capítulo 15. Deus se apresenta a Abraão e diz para Abraão: não temas, porque o teu galardão é muito grande. E ele reclama com Deus: como que eu não vou temer, Deus? Interessante que Abraão é chamado pai da fé, mas houve momentos na vida dele também que ele oscilou. É uma lição para nós que também Deus não leva em consideração muitas vezes a nossa ignorância, porque Deus sabe que nós somos falhos e fracos, e há alguns instantes que nós falhamos, nós duvidamos, mas daqui a pouquinho a gente já está aos pés de Deus, já está aos pés da cruz, e fala: Senhor, me perdoa, eu continuo crendo. E eu acho interessante no capítulo 15, irmãos, que Deus considera até o nosso silêncio muitas vezes, porque Abraão fica em silêncio no instante, no capítulo 15, e a Bíblia diz que Deus imputa, ou seja, Deus soma esse silêncio e abençoa Abraão, porque ele creu. Capítulo 16, sai o conselho da mulher, porque ela queria pelo bem também do seu esposo. Entrega-lhe Agar, que tinha subido lá para o Egito, no capítulo 12, a consequência de uma decisão fora da direção de Deus. Nasce Ismael, conflito dentro da própria casa agora. Tudo isso passando pela mente de Abraão. Mas ele estava preparado para um novo encontro com Deus, porque ele sabia quem tinha feito a promessa a ele. Aleluia. E Abraão, com 99 anos de idade, nos dá um exemplo aqui nessa noite, para que você esteja preparado, para que você não desista da tua promessa, para que você não desista daquilo que Deus te falou, para que você não desista da tua família, para que você não desista daquilo que maior Ele te prometeu, porque fiel é aquele que prometeu e também o fará, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Romanos 15:5 que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação nas Escrituras tenhamos esperança. E nós extraímos essas lições aqui no capítulo 18 do livro do Gênesis. E Abraão preparado, alerta, com 99 anos de idade, ele está dormindo na tenda, né? Podia estar relaxando, está muito quente mesmo, vou pôr um guarda aqui na porta da tenda. Ele era riquíssimo, irmãos, mas ele sabia que alguma coisa poderia acontecer a qualquer momento. Foi assim que Deus lhe apareceu no capítulo 15. Foi assim que o Senhor lhe apareceu no capítulo 17, preparado para um novo encontro. Deus marcou um novo encontro com alguém aqui nessa noite, para que a tua história seja mudada, para que as impossibilidades se tornem possibilidades, para que tudo que está difícil possa ser agora abençoado por Deus e você conquiste a tua bênção. Quantos creem que Deus está falando aqui nessa noite? Segunda atitude de Abraão: ele estava sentado, preparado para um novo encontro, e de repente, eu vou pedir para o pastor Oswaldo, pastor Wilson, irmão Zé Roberto, fique em pé, por gentileza. Olha aqui lá, os irmãos entenderem. Ele estava preparado para um novo encontro, mas a segunda atitude de Abraão foi esta: disposto a prostrar-se em adoração. De repente, quando ele ergue os olhos, ele vê 3 homens, e Abraão com 99 anos de idade. Ele sai correndo e se prostra diante daqueles homens. Ele se prostra. Fica aqui só um pouquinho.
independentemente das circunstâncias, independentemente do tempo que fazia na promessa. Ele não sabia quem era que estava chegando, mas ele sabia que poderia o Senhor aparecer para ele. O Senhor está se apresentando para alguém aqui nessa noite. Ele quer saber se você ainda está disposto a prostrar-se independentemente das circunstâncias em adoração. Ou será que nós vamos questionar, Senhor, 5 anos de promessa, 10 anos não foi Deus que falou nada. Agora 24 anos se passaram. Abraão com 90. Alguém aqui tem 99 anos de idade? Levanta a mão para ver quem tem 99 anos de idade. Ele mostra para nós, o Pai de todos aqueles que creem, que você deve se prostrar-se independentemente das circunstâncias. Ou você vai questionar, ou vai adorar. Nós não cantamos o hino? Se Deus não me der a minha bênção, a minha vitória, tem que ser agora. Existem atitudes que têm que ser percorridas. E o mais importante nós vamos ver daqui a pouquinho. Disposto a prostrar-se em adoração. É interessante que... Você já senta só um minutinho, tá? É interessante que a primeira vez na Bíblia Sagrada que aparece esse verbo prostrar-se, Israel, no hebraico sará, prostrar-se, é a primeira vez que acontece justamente aqui, que o velhinho Abraão com 99 anos vai e se prostra diante dos homens. Mas ele não se prostra, meus amados irmãos, para qualquer coisa, mas ele se prostra para a terceira atitude. Ele estava preocupado em servir de alguma forma, preparado para um novo encontro, disposto a prostrar-se em adoração, independentemente da circunstância. Mas ele estava preocupado em servir de alguma forma, irmão Zé Roberto. E no chão ele fala: eu rogo para vocês, não passem do seu servo, eu sou servo de vocês. Eu entendo que vocês estão seguindo o caminho, porque eles estavam indo para Sodoma e Gomorra para infringir o juízo de Deus lá. Mas fique aqui debaixo desta árvore, porque vão trazer água para lavar os pés de vocês. Eu vou trazer um pouco de pão para vocês, e depois que vocês se refrescarem, tomar a água, lavar os pés de vocês, vocês comerem esse pão, vocês podem seguir. Obrigado, obrigado. Porque eu estou preocupado em fazer alguma coisa. Eu quero fazer servir de alguma forma. Quem que não tem pão e água, irmãos? Você está disposto? Está preocupado em servir de alguma forma? Abraão nos dá um exemplo. Preocupação em servir de alguma coisa, de alguma forma, oferecer alguma coisa. Quarta atitude de Abraão. Aqueles homens responderam: faz assim então. Ele não sabia que eram os anjos ainda, ele não sabia. Eles responderam, terceira pessoa do plural, observa isso. Faça dessa forma. E ficaram lá embaixo da árvore. Abraão, irmãos, a Bíblia diz que ele vem correndo, apressa-se e vem para Sara, sua esposa, e fala: Sara, amassa depressa. É depressa o negócio. Deus tem pressa em que você faça alguma coisa. Deus tem pressa em que você ofereça alguma coisa. Esses dias eu ouvi uma pregadora pregando a palavra, falando: eu gostei muito do que ela falou, Misa. Não adianta ser forte sem ser bíblico. Eu quero que cada vez que você leia o capítulo 18 do Gênesis, você se lembre dessa mensagem. Porque está tudo aqui que eu estou falando, não estou inventando nada, está tudo aqui.
Só estou mostrando para vocês. Essa é a revelação da palavra, né, pastor? Aqui está, meus amados irmãos, a quarta atitude. Abraão estava determinado em oferecer o melhor, irmão. Ele vai depressa e fala para Sara, minha esposa: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Quando eu fui ler sobre essa flor de farinha, irmãos, o que é flor de farinha? Havia 5 tipos de farinha, e até hoje: a farinha integral, a farinha semi-integral, a farinha fina, a farinha super fina e a farinha flor de farinha. Nessas 5 categorias, a flor de farinha é a mais perfeita. A flor de farinha é a farinha mais fina, mais apurada, porque ela é especificamente usada para fazer os melhores pães e melhores bolos. A massa fica melhor, o pão fica melhor, fica mais leve, porque o trigo ele era colhido, era secado, era minerado para separar o joio do trigo, depois era moído, depois era apurado, e a flor de farinha era o melhor que eles tinham lá. Quando eu meditei nessa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração: nós temos que oferecer o melhor para Deus. O melhor do teu louvor, o melhor da tua intercessão, o melhor do teu tempo. Nós temos um hábito de muitas vezes de orar a Deus quando não está aguentando mais, né? Está quase dormindo lá já, eu vou dobrar meu joelho para orar um pouco. É falha nossa, irmãos. Eu vou ler a Bíblia aqui, vou ler alguma coisa aqui na Bíblia, né? A consciência não pesar muito, não está lendo a Bíblia, mas você pode estar quase dormindo, não está conseguindo assimilar o que está lendo. Cada um só oferece aquilo que tem. Você tem flor de farinha para oferecer para Deus, se for preciso? Você tem reserva de flor de farinha? O trigo simboliza a palavra que as pessoas estão esperando de nós, e nós temos que ter a melhor palavra, a melhor farinha, para que não tenha joio no meio moído, para que as pessoas se percam. E ele fala para Sara: amassa depressa, Sara. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele mesmo correu ao rebanho. Olha Abraão correndo de novo. A palavra depressa e correr existe várias vezes nesse capítulo 18. Ele corre. Eu fiquei pensando, porque isso aqui é o próprio Abraão correu ao rebanho. A Bíblia fala que quando ele subiu do Egito, capítulo 13, ele era poderoso em bens, em camelos, ovelhas, servos, servas. Ele poderia muito bem, pastor Jeová, falar: meu servo, vai lá e escolhe para mim um bezerro latendo, novo, bom, perfeito. Mas a Bíblia diz que ele mesmo correu. Sabe o que significa isso? Que ele tinha que ter certeza. Ele tinha que ter certeza que ele ia oferecer o melhor também do bezerro. Eu mesmo vou lá e vou pegar o bezerro para oferecer a esses homens. E o escritor aos Hebreus ele fala: não esqueçais a hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjos. Ele corre e traz aquele bezerro teu e bom, ou seja, novo, perfeito, entrega para o seu servo, que também é a cara do seu pastor, né? Que depressa também, diz a Bíblia. Interessante isso, né? Interessante isso aí, né? O servo também depressa oferece, porque os homens estavam esperando lá. E eles estavam de passagem. Aí, meus amados irmãos, ele pega coalhada e leite também. Ele estava determinado em oferecer o melhor. Quantos vieram aqui nessa noite oferecer o melhor para Deus? Levante a sua mão, quero ver.
independentemente da promessa, da vitória, da bênção, porque até então ele não sabia quem eram aqueles homens. Abraão tinha prometido só pão e água. Ele traz o melhor pão da flor de farinha, o melhor bezerro, manteiga, leite, coalhada, e ele chega e leva tudo para aqueles homens, para eles lá. Eu li um comentário desse texto, pastor, que o escritor começou a medir aqui: o bezerro, as 3 medidas de flor de farinha, a coalhada, que era muito quente, eles usavam para refrescar, e o leite, 25 quilos de comida para 3 homens. E nós lemos no texto, meus amados irmãos, que Abraão chega e oferece tudo para eles. O Senhor quer que você ofereça tudo para Ele. Às vezes queremos reservar muito do nosso tempo, da nossa vida, do nosso vigor, mas o Senhor está falando aqui nessa noite. Ele quer cumprir a promessa na tua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer dar bênçãos que você não consegue entender. Ele está falando disso em um texto aqui de Efésios: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, além, abundantemente daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que em nós opera. E o Espírito Santo está operando em nós aqui nessa noite, através da ministração da palavra. Deus quer te abençoar com bênçãos que você nem espera alcançar. Esta é uma palavra profética aqui nessa noite. Deus quer te abençoar com aquilo que você espera, mas muito mais com aquilo que você não espera. Vamos agora, ó Deus, aqui nessa noite, levante a sua mão. Deus está nesse lugar falando conosco. Ele chega e oferece tudo. Deus quer que você ofereça tudo. E detalhe: a postura de servo. A Bíblia diz, Oswaldo, que Abraão oferece tudo, põe tudo diante deles e fica em pé ao lado deles, esperando. Se você precisar de alguma coisa, né, pastor? Eu estou aqui à disposição, aqui é para vocês. Quantas vezes nós queremos medir o nosso serviço prestado a Deus? O nosso culto é um serviço a Deus, sabia? Quando você vai nos Estados Unidos, nas igrejas, está na frente das igrejas assim a placa service, ou seja, culto, que é um sacrifício, um serviço. E que forma nós estamos oferecendo esse culto a Deus? Um culto racional, um culto de atenção, de louvor a Deus, independentemente de quem quer que seja, que vai ministrar a palavra, porque o poder está aqui na palavra. É ela que te sustenta, é ela que vai fazer você andar adiante, é ela que vai te fazer confiar mais em Deus, é ela que vai fazer com que a tua fé seja renovada, seja aumentada, porque há poder na palavra de Deus. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele fica em pé ao lado dos homens, e eles comem tudo, eles comem, a minha Bíblia fala. Ele ofereceu muito mais do que tinha prometido. Às vezes nós não oferecemos nem o que prometemos. Versículo 9. Agora o mais importante da mensagem está chegando. Eu falei as atitudes que antecedem a conquista da promessa. Só que entenda uma coisa bem aqui, irmãos. Abraão estava preparado para o novo encontro, disposto a prostrar-se em adoração, preocupado em oferecer alguma coisa, determinado em oferecer o melhor, sem qualquer segunda intenção, sem
Só aqui que eles perguntam e sabem. Perguntaram. Até aqui, irmãos, também um detalhe no versículo 9. Até aqui no versículo 9, sempre terceira pessoa do plural. Aceitaram, falaram, faz como eles comeram e perguntaram, Sara, onde está Sara? Abraão fala, está aí na tenda. Versículo 10, disse um deles, versículo 10, certamente tornarei a ti daqui um ano. Certamente tornarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando atrás da porta da tenda. Aqui o próprio Cristo se apresenta dizendo: eu vou tornar a ti daqui um ano, Abraão. Shabacandaraias. Pastor, como que você sabe que é Jesus? É a aparição de Cristo no Antigo Testamento, como era costume. Regularmente ele aparecia. Porque depois ele se revela aqui como onisciente. Porque quando Sara ri e fala que não riu, ele fala: você riu, não diga que não riu. Onisciência de Cristo. Anjo não é onisciente, Jesus é onisciente. Capítulo 8 de João, quando questionaram a Jesus, ele falou assim: Abraão viu meu dia e se alegrou. Justamente aqui. Eu conheço Abraão, Jesus falou, lá no Novo Testamento. Aí eles falaram: conhece Abraão, não tem nem 50 anos. Jesus fala: Abraão viu meu dia e se alegrou, porque eu sou antes de Abraão. Eu estive com ele, eu conversei com ele. Aleluia. Certamente a última palavra de Deus, a última palavra para a tua vida é de Deus. E quando ele confirma alguma coisa, ele fala com convicção: certamente daqui um ano. Acabou a prova, Abraão, você passou. Chegou a quinta atitude, o quinto passo aqui. Agora você está aprovado para conquistar a promessa. E a Bíblia diz que ambos eram já velhos. Abraão 99, Sara tinha 89. Sara havia cessado o costume das mulheres, diz a Bíblia. E ela se riu consigo mesma, ou seja, só ela lá dentro da tenda, entendeu? Só ela dentro da tenda. Os homens estavam lá fora. Porventura terei ainda algum prazer, algum deleite, alguma alegria, sendo eu já velha. Essa expressão velha aqui, Adonia, significa gasta, murcha. Essa expressão velha aqui, irmãos, lá no hebraico significa, sabe o que? Sara estava dizendo: como eu vou ter a alegria de segurar uma criança que eu estou imprestável, eu sou imprestável. Quantas vezes nós falamos para Deus: não sirvo para nada, falhei de novo, desci ao Egito de novo, conflitei com quem não deveria conflitar na minha casa, mas Deus está dizendo: eu estou aqui para ter um novo encontro contigo. A minha promessa ainda está de pé na tua vida, meu filho. Aleluia. Vamos adorar a Deus aqui nessa noite. Levante a sua mão e adore. Deus está dizendo: a minha promessa ainda está em pé na tua vida. Aleluia. Aí Deus questiona Abraão: por que Sara está rindo lá dentro, dizendo que é velha e imprestável? Aí o próprio Cristo fala: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil do Senhor? Se Deus resolver, Alex e Suna, mudar a história, você nem nesse mês de maio, Ele muda. Porque não há impossibilidades para Deus. Quem somos nós para questionar Deus? Já foi falado aqui nessa noite. Pois Ele levanta o pobre lá do monturo no chão e coloca para se sentar
sabe que não há. E quando há esse questionamento de Sara, ela ri. O Senhor Jesus fala a segunda vez: certamente, ao tempo determinado, já falei, daqui 1 ano eu vou tornar a ti. Pela segunda vez, é daqui 1 ano. Não desista da tua casa, dos teus filhos, dos teus projetos, em quaisquer áreas da sua vida, mas faça tudo como fez Abraão, o pai daqueles que creem, sem interesse. Eu vou fazer isso porque daí Deus vai me fazer isso. Não. Leia o capítulo 18 de novo, de novo. E dê o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Esteja preparado.